Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo. Pessoal, eu achei que esse capítulo de Xerxes ia ser pequenininho, só que esse trem aqui é grande, pessoal. O trem aqui, agora que eu tô vendo, o negócio é grande, o negócio vai acabar rápido assim não, mas é muito bom, um capítulo muito bacana que traz muitas reflexões. Bom pessoal, continuando aqui o livro Heróis de Esparta, capítulo chamado Xerxes, contando mais um pouquinho sobre o rei dos reis, ditador, inimigo oficial de Esparta e da Grécia, né? Xerxes. E hoje um capítulo também com várias reflexões aí, continuando a sequência do podcast passado. Você que não viu, é bom acho que pegar desde o início, né? Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui. Então, é a última palestra aqui da rapaziada aqui no teatro, né? Cláudia Grappa, Fidipides, Filipe da Macedônia, todo mundo aqui passando os ensinamentos, os conhecimentos aqui sobre a Pérsia, sobre Xerxes, né? O bardo também, Euricrates, né? Passando também instruções aqui, contando histórias através de música. E tá muito interessante, pessoal, tá muito interessante. Se tá curtindo, pessoal, manda aquela bicuda espartana no like aí, dá um smash de inscrição nesse canal aí, se não é inscrito ainda, né? É um canal de cultura espartana, de cultura grega e de como é que a gente pode estar utilizando essas culturas aí, esses ensinamentos aí das antigas, raiz, nos dias de hoje, nas guerras dos dias de hoje, né? E é isso aí, compartilha para quem você curte, arroba no sininho para continuar recebendo as notificações. E é isso aí, espartamos junto. Dá uma arroba também nos comentários aí, você tá ligado na parada. Vambora, vamos pra frente. Arru! Pessoal, então eu tinha falado no último episódio sobre cultura em cima de cultura, exatamente. Existia o domínio de Xerxes sobre outras culturas, ele dominava essas outras culturas, porém deixava os povos manter os reis, manter seus costumes, manter sua religião, porém com uma exceção, desde que isso não fosse contra a sua própria cultura, né? Resumindo, existia uma hierarquia cultural, pessoal. Você pode ter a cultura que for, mas se sua cultura tiver alguma coisa que for contra a minha, quem prevalece é a minha cultura, porque eu sou ditador, eu que mando nesse trem. E é isso mesmo, pessoal, é isso que Xerxes pregava. Essa que é a parada. Então, pessoal, eu falei justamente sobre isso, né, dele ter roubado uma estátua lá, que era da cultura do Egito e tal, porque não estava nem aí para a cultura do Egito, ele desrespeitava outras culturas quando ele achava que era conveniente. E é isso mesmo, é o que o ditador faz, ele domina e ele que manda, ele é o rei dos reis, né? Então, que se lasque a forma diferente que você pensa, que se lasque as minorias, né? E é isso, ele colocava a própria cultura. Pessoal, e isso, levando assim para a vida moderna, é muito ruim quando a gente tem uma cultura ruim, né? Uma cultura que às vezes é sedimentada de forma bem indireta, né, pessoal? Através de filmes, através de mensagens, né? Através de novelas, através de noticiários de TV, através da grande mídia, uma pequena lavagem cerebral feita de forma indireta e que manipula as pessoas, manipula a mente das pessoas a pensar diferente, né? É todo um movimento que engana as pessoas, né? Falando que vai trazer mais liberdade para as pessoas, que vai trazer mais igualdade, mas que tem às vezes uma ideologia muito perversa no fundo, né, pessoal? Então realmente não adianta. Uma cultura voltada para Deus, uma cultura, né, voltada para o cristianismo, para a família, não tem como conviver na mesma... É mais difícil conviver na mesma cultura que, por exemplo, apoia o satanismo, apoia uma liberação de drogas, apoia o aborto. Então isso é muito complicado. Mas eu fico feliz de morar no Brasil porque eu acredito que a maioria no Brasil ainda é da cultura da família. Ainda sim, estamos num país democrático e num país que ainda privilegia, né, os valores da família, os valores de honra, os valores, sabe, de respeito aos pais, respeito aos mais velhos, de crenças religiosas, sabe? Então, eu acho que preza pela vida, né? Eu acredito que tem no nosso país uma cultura, uma outra cultura que é um pouco diferente, né, que está ganhando espaço na mídia como se fosse uma coisa normal, mas graças a Deus eu fico feliz que a gente ainda tem muita gente de bem, né, principalmente pessoas mais velhas, que colocam e direcionam a cultura do nosso país para uma coisa melhor, para uma coisa mais positiva, uma coisa mais cristã, né? A gente, graças a Deus, a gente tem muitas igrejas no país, a gente tem muitas religiões, brasileiro é um povo de muita fé, eu fico muito feliz com isso. Bom, continuando aqui, pessoal.
Então, Xerxes, ele não tinha, né, outro título assim, ele não tinha registrado um título assim em documentos babilônicos assim, né, datados no seu reinado. Ele era apenas simplesmente tratado como o rei dos reis, né, rei da Pérsia e da Média, ou o rei do mundo, como falavam antigamente também. Xerxes era rei do mundo, né, porque ia dominando tudo e acabava virando um rei do próprio mundo ali, né. E ele realmente, ele se expandiu mesmo, né. E esses caras ditador, eles querem dominar o mundo mesmo, né? Alexandre o Grande também teve essa fase, ele ia fazendo as Alexandrias, né, em todo lugar que ele passava, e a ideia dele era pegar os continentes tudo e fazer tudo ali em Alexandria, né? A cabeça do ditador é assim, conquistar, 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 e de forma assim, megalomaníaca, né? Sem olhar para trás e indo para frente sempre e com fome de poder, né? Muita fome de poder. Então, acabou que esse procedimento, pessoal, de ditador, de conquistar terras, é lógico que a gente tinha rebeliões nisso aí, né? Não tem como não ter. Os povos simplesmente não iam se entregar facilmente. Esparta não se entregou, a Grécia não se entregou, né? Então, não ia ser fácil sair conquistando as coisas assim, né? Impondo as coisas como ditador, né? Somos aqui um choque cultural, um choque aqui de diferentes valores também, né? Mas vamos continuar aqui a história aqui. Então o Cláudio estava olhando ali no mapa, né? E ele foi falando assim, ó, aqui vocês estão vendo a extensão do Império Persa, né? Que ia da Bactria e da Partia e até Frígia e o Egito, né? Frígia e o Egito. Chegou mesmo a controlar uma parte da Macedônia e da Síria. Mas vocês pensam que isso foi resultado das ações de Xerxes? Muito pelo contrário, ele só se preocupava em vingar a desonra do seu pai em Maratona. Eu já contei aqui, a gente tem um podcast aqui específico dessa guerra de Maratona, né, pessoal? E é isso, pessoal. Xerxes, ele queria realmente vingar a morte do seu pai. Ele estava com ódio, ele estava com sangue no olho. E sem querer, ele saiu conquistando um monte de coisa por causa dessa vingança, esse sentimento de raiva. Eu já falei isso aqui no meu canal. É muito importante você utilizar a raiva, as frustrações que a vida te joga, né, os bullying que você sofreu, as angústias que você passou, e usar essa raiva como um combustível de motivação para você ir para frente, né, para você melhorar a sua saúde, para você melhorar a sua inteligência, para você melhorar profissionalmente, para você melhorar financeiramente. Usa a raiva como combustível, espartano. Vai para frente, porra. É isso aí. E assim ele cruzou praticamente todo o estreito ali do Helesponto, né, que eles vão falando aqui, em pontes feitas de embarcações. Isso mesmo, pontes feitas com os próprios barcos. Pessoal, essa cena dá para ver no filme 300, Ascensão do Império, que é a continuação do filme 300, que vários persas ali, para atravessar o mar, não tinha ponte, eles fizeram a ponte com os próprios barcos. Foi muito criativo, pessoal, foi muito inteligente isso aí. Isso aí tem que tirar o chapéu mesmo para os caras. Inovaram na engenharia, foram empreendedores aí nesse sentido, né? E aí eles construíram praticamente um canal que atravessava a península de Athos, né, para que sua frota pudesse atravessar com segurança, e graças ao traidor Efialtes, ele conseguiu derrotar Leônidas, né, nas Termópilas. Então, realmente teve um pouco de estratégia, teve um pouco de inteligência, né? Os persas inovaram. Ninguém achou que eles pudessem fazer isso, né, passar pelo mar dessa forma, né, montando uma embarcação após a outra, montando uma ponte ali, né. E pessoal, um pouco dessa reflexão aqui, é interessante a gente ver isso. O Xerxes, ele estava possuído pelo sentimento de vingança, né? E ele tinha esse propósito. O propósito dele é a vingança. Era um propósito positivo? Não era. O propósito positivo, pessoal, é resolver um problema de uma pessoa, é ajudar uma pessoa, é resolver problemas da sociedade, sabe? É ter um propósito que vai beneficiar toda a nação, né? Mas na cabeça de Xerxes, esse era o propósito egoísta dele e que ia beneficiar. E, de certa forma, indiretamente, né, as pessoas que elas são movidas pelo propósito, pessoal, indiretamente, como consequência disso, elas acabam conquistando outras coisas. Foi o que Xerxes fez aqui, o reinado dele só aumentou, né? Ele usou essa força da raiva, de vingança do pai, uma força negativa, e sem querer ele converteu isso aí numa forma assim, não vou falar positiva, né, porque ele matou muita gente, conquistou muita coisa, mas, querendo ou não, o lado bom foi esse, né? Ele usou sua raiva, o ódio pelo seu pai, e talvez se ele não tivesse com tanto ódio, talvez ele não conseguiria ter conquistado tanto, né? Então aqui é onde a gente vê a raiva sendo convertida, né? A fera brava ali sendo convertida numa energia do bem ali, né? Assim, não é que é do bem, mas uma energia que beneficia, né? De certa forma.
Então eu falo para vocês aqui, espartanos, você que tem projetos na sua vida e às vezes você está movido pelo status, você está movido pela fama, pelo poder que aquele ali pode gerar, pelo dinheiro, você está sendo movido pela ideia errada. Seja movido pelo propósito, espartano. Seja movido em ser especialista na sua área e nessa especialidade sua, você ajudar as pessoas, você fazer bem para o mundo, você passar uma mensagem positiva que, consequentemente, fama, poder, sucesso, dinheiro, né? Isso vem, mas que não seja o objetivo principal, que seja uma consequência daquele propósito que você tem, né? Essa já é uma dica que fica aqui, já é uma reflexão que a gente faz aqui no podcast. Mas vamos continuar, galera, vamos continuar. Espartamos junto. Ahul! Bom, essa mania de grandeza, megalomaníaca aí de Xerxes, né? E sem querer, subiu demais. Quando o poder sobe demais a cabeça, pessoal, né? Mostra justamente isso aqui, ó. Essa mania de grandeza de Xerxes acabou sendo a sua própria destruição, né? Isso diz o bardo Eurícrates, falou isso, né? E aí, pessoal, realmente, quando as pessoas elas deixam a fama, a gente vê vários casos, né? Jogadores de futebol, a gente vai ver pessoas que passaram muita dificuldade, viraram emergentes, né, no setor financeiro, e essas pessoas começam a ficar arrogantes, essas pessoas começam a excluir as pessoas, essas pessoas começam a tratar mal, essas pessoas começam a se achar simplesmente pessoas superiores aqui na Terra, né? Sendo que elas cagam fedendo do mesmo jeito e vão dormir num caixão da mesma forma que outro ser humano qualquer. Eu falo rasgado mesmo, pessoal, entendeu? Então a gente vê alguns desembargadores aí, algumas pessoas em cargos importantes de empresa, né, algumas pessoas que já se deram bem financeiramente, que elas se acham simplesmente superiores. É muito triste essas pessoas, porque elas acabam menosprezando outros, acabam desrespeitando, acabam se achando senhorias do poder, furam filas de eventos, se acham mais especiais que outras, né? E aí, pessoal, aí é justamente quando o poder sobe a cabeça, e aí a pessoa desmorona, e aí ela é destruída de dentro para fora, porque o ego dela que destrói ela, né? O ego tem um lado bom de proteção e tal, mas quando ele sobe demais a cabeça, vira vaidade, né? E aí vira várias outras coisas, né? A pessoa fica com aquela coisa, né? Com aquela ambição demais e fica aquela coisa negativa. E isso vai transformando a pessoa numa pessoa mesquinha, numa personalidade muito, né? Escrota, literalmente, exatamente. Então, isso é que acabou com o Xerxes, de certa forma. E uma outra coisa que é importante falar nisso, pessoal, é o seguinte: quando a gente toma decisões importantes, mas com um sentimento desregulado, com um emocional desregulado, pessoal, a chance de dar merda é muito grande. Eu já falei, eu falo rasgado aqui no meu canal, pessoal. Não tem jeito, entendeu? A pessoa tá passando por uma situação ruim, a pessoa acabou de sofrer um negócio lá e ela começa a tomar decisões precipitadas, decisões por impulso, decisões onde o emocional está todo desregulado, o lado racional não faz sentido nenhum naquilo ali e ela age pela emoção. Pessoal, eu já falei isso no meu canal também, pessoas que agem por emoção, a chance, eu já falei, isso é clássico, a chance de dar ruim é muito grande, pessoal, né? A pessoa que às vezes, né, eu já falei isso aqui no meu canal, a pessoa chega em casa, pega a esposa se traindo com outro cara, mata os dois, vai presa, acabou com a vida dela pro resto da vida, deixou aquela emoção ali ser mais forte. A pessoa que, né, num pequeno ato aí, atropela uma pessoa e foge, por exemplo, né? Pequenas situações que rebentam com a vida psicológica dela, a consciência dela pro resto da vida, pessoal, né? Pequenas ações assim que ela por agir na emoção, né, ela pode complicar a vida dela toda. Então é muito importante, pessoal, a gente ter pé no chão e ser racional. Um espartano de verdade, ele é lacônico, ele fala pouco, mas ele pensa muito porque ele é racional, pessoal. Então já fica uma outra reflexão aqui. Mas vamos continuar aqui, vamos fechar o capítulo aqui. Na verdade não é o capítulo não, fechar essa página aqui porque o negócio é grande mesmo. Fala sério. Ahul! Então aqui eles vão conversando aqui, né, e eles vão falando, de fato, meu caro bardo Eurícrates, sabe as palavras, realmente Xerxes se terminou mesmo com sangue, fama ali, de fome de poder demais, o poder subiu a cabeça e aí começou a fazer merda, começou a fazer loucura, né? E aí fala, sabemos, por exemplo, que ele saqueou a Ática e arrasou os santuários da Acrópole ateniense.
depois que ele conquistou Atenas e a população teve que se refugiar na ilha de Salamina, de onde surgiu a batalha do mesmo nome, né? A Batalha de Salamina, né? Que culminou na sua derrota. A reconquista da Acrópole foi um feito e tanto, né, por parte dos atenienses, que sabiam desde o conflito de Termópilas que o destino final do caprichoso monarca persa daria-se realmente no local chamado Mar. Exatamente. Foi ali na Batalha de Maratona, pessoal, que Xerxes perdeu, né, que o pai de Xerxes perdeu. E é ali que ele queria meio que, olha, se eu perdi nesse local, é ali que eu tenho que ser foda, ali que, né, ali que tá ali que ele queria colocar a força dele. Mas perdeu de novo. Quem viu o filme 300 aí, Ascensão do Império, vê isso. Enquanto Leônidas estava na Termópilas, segurando o exército persa, os atenienses, né, ali liderado por Temístocles, eles praticamente ali comandavam a frota ali, naval ali, e a de Atenas já era uma frota experiente, né, no mar. Atenas, isso aí, pessoal, muito superior a Esparta. Isso aí não tem comparação, não. Temístocles, capitão do mar ali, dos navios, eles eram muito melhores que os espartanos no mar. Os espartanos eram bons em terra, na falange, mas os atenienses ali de estratégia marítima, de embarcação, a forma que os barcos também atenienses eram montados, né, com aquela ponta forte assim para chegar destroçando os outros navios, era muito inteligente, era muito estratégico, pessoal. E aí, no caso, Temístocles aqui, ele realmente botou para ferrar aqui nessa parada aqui, né? E recuperou praticamente ali toda a honra ali da Grécia, Atenas, né? Que foi tomada, a cidade foi tomada ali depois que Xerxes, né, começou a invadir Atenas, mas no mar eles perderam. Isso é fato, né? Tanto, né, que Leônidas, né, aí fala aqui no livro, talvez até mesmo o rei Leônidas soubesse disso, né? Até Leônidas admitiu isso, né, pessoal? Pois tudo que indica, ele confiava simplesmente no tato de Temístocles, o ateniense, que era seu aliado histórico. Resumindo, pessoal, eles eram inimigos mortais, Atenas e Esparta, mas Leônidas tinha uma amizade com Temístocles. Leônidas, apesar de ter Atenas como inimiga e tal, reconhecia seu inimigo. Leônidas era inteligente, ele sabia que seu inimigo era bom, né? E aqui já fica uma reflexão para a gente. Ele sabia que a força do seu inimigo estava no mar, na frota marítima, né? E aqui cabe o poder de delegação, pessoal. Leônidas simplesmente confiou sim a tropa ateniense aí no mar, porque eles eram melhores, e Temístocles ficou nessa área comandando. Então o rei espartano delegou. E a reflexão que fica para a vida moderna é essa, pessoal. Trabalhe com pessoas, trabalhe com uma equipe que tem pessoas que são melhores que você em certas áreas. Trabalhe com pessoas, trabalhe com uma equipe que existe pessoas que são melhores do que você em outra área. Exatamente, pessoal. E não tenha vergonha disso, entendeu? Pô, eu tô aqui mexendo com o YouTube e tal, mas tem um cara ali que faz edição de vídeo, o cara é 1000 vezes melhor do que eu para editar vídeo, eu sou um tosco para editar vídeo, né? Tem um outro ali que mexe com marketing pela internet, o cara sabe fazer propaganda muito melhor, então por que não terceirizar? É o que eu penso fazer no meu futuro, né? Quando eu tiver mais condição desse meu canal, né? Montar uma equipe aqui mesmo para direcionar o negócio aqui, e cada um ficar na parte que é mais especialista, na parte que é melhor. E eu acho que é muito inteligente um gestor que trabalha dessa forma. Ele pega o talento da pessoa, ele pega aquela mão de obra, ele extrai o melhor daquela mão de obra ali e implanta no projeto dele, pessoal, né? E Leônidas soube fazer isso muito bem. A famosa delegação, né? Delegar pessoas chaves e importantes para a sua vitória, confiar nessas pessoas, né? E aqui no caso de Leônidas, ele confiou até no próprio inimigo. Então foi impressionante, mas foi muito bacana e deu certo. Deu certo, porque Temístocles regaçou os persas aqui no mar, né? E aí o Fidipides, né, ele parecia meio emburrado com essa lembrança aí, de que Atenas e Esparta já haviam sido amigas, né? É o orgulho ateniense, né? Eles até comentam aqui, né? Cláudio percebeu e logo fez uma piada. Esse orgulho ateniense é quase tão grande quanto um orgulho espartano, né? Fala sério. Rivalidade do... né? Cruzeiro e Atlético, né, pessoal? Mas os dois são Minas Gerais, né? É tipo isso, né? Dando um exemplo aqui de Minas, né? Tanto que nenhum ateniense hoje, com bem, pode constatar, mesmo que o amigo de Fidipides aqui, né, gosta muito de lembrar desse ponto da Batalha de Termópilas. Eles mesmos não gostam muito de lembrar disso, mas a verdade é que é essa mesmo. Os inimigos tiveram que se unir pelo bem maior que a Grécia, pessoal. Não tem como. São várias seleções, várias rivalidades, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, São Paulo, mas no fundo, pessoal,
contra a Argentina, contra a França, contra a Alemanha, é tudo Brasil, é seleção brasileira, nós estamos em Copa do Mundo, então junta todas as seleções ali, os jogadores ali que se odeiam, né, cruzeirense que odeia atleticano, flamenguista que odeia vascaíno, corintiano que odeia palmeirense, mas eles se juntam, viram todos amigos ali, viram uma coisa só, viram a seleção brasileira, e é isso aí, né, rumo aí agora para conquistar o Hexa, né. Bom, continuando, isso aí foi uma analogia da vida moderna, tá, pessoal? E aí eles vão falando sobre isso, né, e Fidipisa acrescenta, realmente Temístocles, né, ateniense, e Leônidas, espartano, foram dois grandes líderes, mas as pessoas só se lembram de Leônidas. Realmente, pessoal, a fama realmente ficou com Leônidas, né? Mas aqui realmente Temístocles merece destaque. E a maior fama ficou com Leônidas, porque ele morreu, né? Se sacrificou ali, né? Mas Temístocles lutou tão forte e bravamente contra os guerreiros espartanos pelo mar, né? E diferente de Esparta, até venceram. Então, realmente, merecia também ter um nome mais destacado na história. E esse nome, no filme 300, Ascensão do Império, ele foi bem mais forte, né? Temístocles praticamente é o ator principal, é o personagem principal do segundo filme, a Ascensão do Império, né? Mostrando o lado ateniense ali, reforçando um pouco do lado ateniense, né? Então, realmente, isso aí, os atenienses ficam meio chateados por causa disso. Pô, por que é só Leônidas? Leônidas é o foda, Leônidas é o fodão, né? Porque Temístocles cooperou muito aqui, né? Com essa questão da invasão persa. E aí eles vão, corrigiremos então esse erro histórico, né? Assim que terminarmos de falar sobre Xerxes. Então os historiadores, eles estão ali conversando com os alunos e eles querem reparar esses mitos, essas coisas de ilusão que foram praticamente traçadas, né, pela história, que ficaram aí, e eles querem simplesmente mostrar a verdade. Olha, Leônidas, tá, fodão e tal, mas aqui, Temístocles, os outros exércitos, inclusive, né, da Grécia, que ajudaram Esparta ali em Termópilas, né, vamos dar crédito a quem merece mesmo, né, vamos dar crédito a todo mundo, vamos mostrar que essa história não foram feitas só por espartanos, né, teve participação de outros e esses outros devem ser destacados sim, né. E aí eles vão falando assim, mas voltamos a ele ali, quando o rei persa achava que tinha alcançado o seu objetivo na Grécia, eis que teve uma verdadeira surpresa. Sem mais nenhum traidor como Efialtes para indicar o caminho, né, sofreu a derrota ali na Batalha de Salamina, né, um estreito que separa Salamina da Ática, no mesmo ano em que ocorreu o massacre dos 300 de Esparta. Para Xerxes, aquilo ali era um aviso claro, né, que os deuses não estavam com ele. Pessoal, quem viu 300, Ascensão do Império na Batalha de Salamina, vê que é muito, a gente fazendo uma comparação aqui, os atenienses, eles fizeram uma estratégia militar muito parecida com que os espartanos fizeram em terra, né? Eles realmente foram para um estreito também, como o estreito de Termópilas ali, só que no mar, os navios persas, eles ameaçaram que eles estavam recuando, né? Eles ameaçaram que estavam recuando, levou os persas a achar que eles podiam ir para cima agora. Olha, os atenienses estão fugindo, vão para cima. E no que eles foram para cima, pessoal, foram para um lugar que não tinha muita visibilidade, tinha muita neblina, né? E foram para um corredor estreito, de onde os atenienses simplesmente destruíram a frota de Xerxes, a embarcação de Xerxes. Quem vê o filme vê isso claramente. Ele entra num corredor pelo mar, né? E ali nesse corredor, meu amigo, ele bota tudo ali para dentro ali, né? Vem com as embarcações atenienses, cai, nego pulando de cima com cavalo, apesar que foi um pouco exagerado, né, pessoal? No filme foi um pouco exagerado, mas eles estavam em terra ali, saíram pulando ali em cima de quem estava embaixo ali e saiu destruindo tudo, né? Então, realmente, isso aí não tem como. Foram muito inteligentes, usaram a estratégia militar. E a reflexão que fica aqui, pessoal, é justamente essa questão do foco, da especialização que eu falei aqui, né? Eles tinham a especialização do mar, eles tinham foco ali, né? Então, realmente, pessoal, pessoas que são especializadas em certas áreas que você precisa, ou você aprende com elas, né, para ficar tão bom quanto elas, ou você trabalha junto com elas na sua equipe para as coisas, né, dar certo e encaminhar na sua vida. Bom, e com isso a gente termina o podcast de hoje aqui. Eu acho que ficou bacana, porque teve muita reflexão, muita história. E é isso aí. Semana que vem a gente domingo que vem a gente continua mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, manda bicudo espartano no like, arruma no sininho, compartilha aí para quem você curte aí. E é isso aí. Espartamo junto, pessoal. Excelente domingo. Arrum!